Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá, combatentes! Nesse episódio nós vamos fazer uma pequena análise e uma comparação entre o poderio bélico da Rússia e da Ucrânia. Nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo acordou com a triste notícia da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Vamos analisar o poderio militar da Rússia em comparação com a Ucrânia. O poderio militar russo é muito superior ao ucraniano, apesar do apoio de alguns aliados estrangeiros, além do fato da Rússia ser uma potência nuclear. Segundo uma pesquisa do Instituto Internacional da Paz de Estocolmo, realizada em 2019, os russos possuem mais de 6 mil ogivas nucleares. Com isso, eles se tornaram o maior país numericamente em armamentos nuclear. Em alguns aspectos, a Rússia chega a ter até 10 vezes mais equipamentos que a Ucrânia. Vamos a algumas comparações. Tropas que estão na ativa das Forças Armadas russa e ucraniana. A Rússia tem em suas fileiras 900 mil militares, enquanto que a Ucrânia tem 209 mil militares. Reservistas. A Rússia tem em seu quadro de reserva 2 milhões de reservistas, a Ucrânia possui, por sua vez, 900 mil reservistas. Quando analisamos as unidades de artilharia, sem aqui nomear cada uma delas, que são de diferentes calibres e configurações, a gente vê a Rússia com uma enorme vantagem. São 4.684 da Rússia contra 1.818 da Ucrânia. A Rússia, além de ter mais tropas e equipamentos, é um dos países que mais investe em defesa. Em relação ao PIB, a Rússia gasta 4,14% com defesa. Cerca de 60,6 bilhões de dólares são investidos anualmente em defesa. A Rússia dispõe ainda de algumas das tropas mais bem treinadas do mundo. É o caso, por exemplo, das Forças Especiais Spetsnaz, faz parte desses grupos integrantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que passam por rigoroso treinamento. Eles, em geral, utilizam os fuzis AK-12, que é um aprimoramento do tradicional fuzil Kalashnikov. Quando falamos em mísseis, a Rússia tem uma infinidade deles, e entre eles o míssil Iskander de dupla função. Ele pode transportar ogivas nucleares, mas ele também pode transportar ogivas tradicionais. Ele tem um alcance de 500 km, pesa 4,5 toneladas e tem uma margem de erro de apenas 10 metros. Como defesa antiaérea, a Rússia dispõe de vários vetores, tanto de pequena, média e longa distância. Entre eles, o S-400 Triumph, que é o que a Rússia utiliza em conflitos locais. Ele tem um impressionante alcance de 400 km e sua velocidade é de 7.200 km por hora. Cada pelotão que comanda uma bateria de S-400 é composto por um veículo de comando, um radar com alcance de 600 km e mais um batalhão de lançadores. Em termos aéreos, a Rússia dispõe também de vários modelos de caças, entre o que provavelmente eles usariam no ataque à Ucrânia é o Su-35. Quando o assunto é meios navais, a Rússia dispõe de porta-aviões da classe Kiev, curiosamente o nome da capital da Ucrânia. Ele também pode ser utilizado como um cruzador e disparar mísseis contra a Ucrânia a partir do Mar Negro. Há também os navios de desembarque anfíbios, são eles o Korolev, o Kaliningrado e o Olenigorsk. Eles podem transportar 450 toneladas de equipamentos e 25 blindados. Outro navio de desembarque é o Pyotr Morgunov. Ele pode transportar 30 veículos blindados e possui também um heliponto. A Rússia também conta com submarinos nucleares que podem atacar a Ucrânia a partir do Mar Negro. Como vocês podem ver, a Rússia tem um incrível arsenal de guerra e hoje conta com o maior exército da Europa. Eu, particularmente, acho que a Ucrânia vai ficar sozinho nessa. A ONU e os membros da OTAN vão ficar naquele tradicional sanções que a gente já viu que não dá em nada,
O país que sofre as sanções pode passar por alguns apuros em determinadas áreas, mas com o tempo aprende a conviver com as sanções e a vida continua. Vejam os exemplos do Irã, da Coreia do Norte. Os países europeus são muito dependentes da economia russa, especialmente o gás. A Alemanha é um exemplo disso. E não vão fazer nada além de sanções. A Ucrânia vai ficar apenas na promessa, e alguma ajuda financeira e alguns pequenos equipamentos militares, como os mísseis anticarro Javelin, que os Estados Unidos forneceram para eles e nada mais. No mais, vai ficar apenas no discurso bonito feito pelos representantes na OTAN, do Biden e alguns presidentes dos países europeus. Muito bem, amigos, se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e oremos pela paz naquela região.